Com tantas coisas nestes dias, a gente prediço na Terceira Guerra Mundial, pero realmente a suceder o nu. E grego porquê? Eso é lo que vamos a saber hoje depois de revelar os eixos sobre o que está passando. A Terceira Guerra Mundial ou a Terceira Guerra Mundial. Muitas vezes abreviada como WWII ou WW3. São nomes dados a um hipotético terceiro conflito militar mundial em larga escala após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O termo tem sido usado pelo menos desde 1941. Alguns o aplicam vagamente a conflitos limitados ou menores, como a Guerra Fria ou a Guerra contra o Terror. Em contraste, outros supõem que tal conflito superaria as guerras mundiais anteriores em escopo e impacto destrutivo, devido ao desenvolvimento e uso de armas nucleares perto do final da Segunda Guerra Mundial e sua subsequente aquisição e implantação por muitos países. O risco potencial de um apocalipse nuclear causando destruição generalizada da civilização e da vida da Terra é um tema comum nas especulações sobre um terceiro guerra mundial. Outra preocupação principal é que a guerra biológica poderia causar muitas baixas. Pode acontecer intencionalmente ou inadvertidamente. Por uma liberação acidental de um agente biológico. Pela mutação inesperada de um agente ou sua adaptação a outras espécies após o uso. Eventos apocalípticos em grande escala como esses, causados por tecnologia avançada usada para destruição, podem tornar a superfície da Terra inabitável. Antes do início da Segunda Guerra Mundial em 1939, acreditava-se que a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foi a guerra para acabar com todas as guerras. Acreditava-se popularmente que nunca mais poderia haver um conflito global de tal magnitude. Durante o período entre guerras, a Primeira Guerra Mundial foi normalmente referida simplesmente como a Grande Guerra. A eclosão da Segunda Guerra Mundial refutou a esperança de que a humanidade já poderia ter superado a necessidade de tais guerras globais generalizadas. Com o advento da Guerra Fria em 1945 e com a disseminação da tecnologia de armas nucleares para a União Soviética, a possibilidade de um terceiro conflito global tornou-se mais plausível. Durante os anos da Guerra Fria, a possibilidade de uma terceira guerra mundial foi antecipada e planejada por autoridades militares e civis em muitos países. Os cenários variavam de guerra convencional a guerra nuclear limitada ou total. No auge da Guerra Fria, a doutrina da destruição mutuamente assegurada, MED, que determinava que um confronto nuclear total destruiria todos os estados envolvidos no conflito, havia sido desenvolvida. A destruição potencial absoluta da raça humana pode ter contribuído para a capacidade dos líderes americanos e soviéticos de evitar tal cenário. A revista Time foi uma das primeiras a adotar, se não a criadora, do termo Terceira Guerra Mundial. O primeiro uso aparece em sua edição de 3 de novembro de 1941. Precedendo o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Em sua seção, Assuntos Nacionais, e intitulada Terceira Guerra Mundial, sobre o refugiado nazista Dr. Hermann Rauschning, que acabara de chegar aos Estados Unidos. Em sua edição de 22 de março de 1943. Na seção Notícias Estrangeiras, a Time reutilizou o mesmo título, Terceira Guerra Mundial. No que diz respeito às declarações do então U.S. Vice-Presidente Henry A. Palacy, devemos decidir em algum momento de 1943 ou 1944. Se vamos plantar as sementes da Terceira Guerra Mundial. O tempo continuou a intitular ou mencionar em histórias o termo Terceira Guerra Mundial pelo resto da década e em diante. 1944, 1945, 1946. Guerra Bacteriana. 1947 e 1948.
O primeiro-ministro britânico Winston Churchill estava preocupado com o enorme tamanho das forças do Exército Vermelho Soviético implantadas na Europa Central e Oriental no final da Segunda Guerra Mundial e a falta de confiabilidade do líder soviético Joseph Stalin, houvesse uma séria ameaça à Europa Ocidental. Em abril-maio de 1945, as Forças Armadas Britânicas desenvolveram a Operação Impensável, considerada o primeiro cenário da Terceira Guerra Mundial. Seu objetivo principal era impor à Rússia a vontade dos Estados Unidos e do Império Britânico. O plano foi rejeitado pelo Comitê de Chefes de Estado-Maior britânico como militarmente inviável. A Operação Dropshot foi o plano de contingência dos Estados Unidos da década de 1950 para uma possível guerra nuclear e convencional com a União Soviética nos teatros da Europa Ocidental e da Ásia. Embora o cenário tenha feito uso de armas nucleares, não se esperava que elas desempenhassem um papel decisivo. Na época, o arsenal nuclear dos Estados Unidos era limitado em tamanho, baseado principalmente nos Estados Unidos, e dependia de bombardeiros para entrega. Dropshot incluiu perfis de missão que teriam usado 300 bombas nucleares e 29.000 bombas altamente explosivas em 200 alvos em 100 cidades e vilas para eliminar 85% do potencial industrial da União Soviética em um único golpe. Entre 75 e 100 das 300 armas nucleares foram destinadas a destruir aeronaves de combate soviéticas no solo. O cenário foi concebido antes do desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais. Também foi concebido antes que o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, e seu secretário de Defesa, Robert McNamara, mudassem o plano da guerra nuclear dos Estados Unidos do plano de ataque de contravalor de matança da cidade para um plano de contraforça, destinado mais às forças militares. As armas nucleares nessa época não eram precisas o suficiente para atingir uma base naval sem destruir a cidade adjacente a ela. Então o objetivo de usá-las era destruir a capacidade industrial do inimigo em um esforço para prejudicar sua economia de guerra. Em janeiro de 1950, o Conselho do Atlântico Norte aprovou a estratégia militar de contenção da OTAN. O planejamento militar da OTAN assumiu uma urgência renovada após a eclosão da Guerra da Coreia no início da década de 1950, levando a OTAN a estabelecer uma força sob um comando centralizado, adequada para impedir a agressão e garantir a defesa da Europa Ocidental. O Comando Aliado da Europa foi estabelecido sob o comando do General do Exército Dwight D. Eisenhower, Exército dos Estados Unidos, em 2 de abril de 1951. A Organização de Defesa da União Ocidental já havia realizado o Exercício Verity, um exercício multilateral de 1949 envolvendo ataques aéreos navais e ataques submarinos. O exercício Membrace reuniu 200 navios e mais de 50.000 pessoas para praticar a defesa da Dinamarca e da Noruega do ataque soviético em 1952. Foi o primeiro grande exercício da OTAN. O exercício foi comandado conjuntamente pelo Comandante Supremo Aliado do Atlântico, Almirante Lynd D. McCormick, USN, e o Comandante Supremo Aliado da Europa, General Matthew B. Ridgway, Exército dos Estados Unidos, durante o outono de 1952. Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Dinamarca, Noruega, Portugal, Holanda e Bélgica participaram. Exercícios Grand Island e Long Step foram exercícios navais realizados no Mar Mediterrâneo durante 1952 para praticar o desalojamento de uma força de ocupação inimiga e um ataque anfíbio. Envolveu mais de 170 navios de guerra e 700 aeronaves sob o comando-geral do Almirante Robert B. Carney, o comandante-geral do exercício. Almirante Carney resumiu as realizações do exercício Grand Island afirmando: "Nós demonstramos que os comandantes séniores de todas as 4 potências podem assumir com sucesso uma força-tarefa mista e lidar com ela efetivamente como uma unidade de trabalho." A União Soviética chamou os exercícios de atos de guerra da OTAN, com referência particular à participação da Noruega e da Dinamarca, e preparou suas próprias manobras militares na zona soviética.